No ano passado, fui sozinho para uma floresta que fica a cerca de 1 hora da minha casa para acampar por uma noite. Eu não estava planejando nada especial, só queria passar um dia aproveitando o ar livre e depois voltar para casa. Apesar de ser inexperiente, não vi problema em passar apenas um dia acampando. Quando cheguei na trilha de acampamento, havia 3 carros estacionados ao lado da trilha. Realmente não queria falar com ninguém ou ficar perto de outras pessoas, então continuei dirigindo até encontrar outra trilha mais adiante na estrada. Não havia lugares para estacionar perto daquela nova trilha, então tive que parar o carro mais longe e depois voltar a pé. Essa trilha era muito estreita e totalmente feita de terra, sem cascalho ou qualquer outra coisa, então definitivamente não era um local popular. Comecei a andar pela trilha passando por um terreno relativamente plano, com nada além de árvores e arbustos ao redor. Depois de andar mais 2 horas na trilha, ela começou a se estreitar. Ficou tão estreita que ficou difícil até de enxergar se aquilo ainda era uma trilha ou não. Desde o início, suspeitava que algo assim pudesse acontecer, mas já estava andando há 2 horas, então estava completamente distraído e não percebi imediatamente quando a trilha começou a se estreitar. Por causa da minha distração, quase perdi a trilha, então me acalmei e comecei a voltar para o caminho de onde eu tinha vindo. Virei-me e comecei a andar de volta, fazendo o meu melhor para encontrar a parte mais definida da trilha, mas apenas 5 minutos depois, vi algo que me fez parar imediatamente. Havia uma cabana no meio da floresta. Meu primeiro pensamento ao vê-la foi de que estava completamente perdido. Não tinha visto aquela cabana no caminho de ida. Então, minha mente passou a focar na sensação sinistra que ela me causava. O que uma cabana estava fazendo ali, numa parte tão isolada da floresta? Eu me aproximei lentamente e, vendo que não havia uma porta, observei o interior da cabana. Estava tudo uma bagunça, com muita tralha e lixo. No entanto, quanto mais eu ficava lá, mais arrepiado eu ficava. Finalmente, virei-me e comecei a voltar para a trilha, mas fui interrompido por um estrondo alto atrás de mim. Olhei para a cabana e, através da abertura sem porta, vi um homem aparecer de trás da parede. Era um homem de meia idade, vestindo roupas rasgadas, e parecia que praticamente morava ali. Ele me olhou com uma expressão assustadora e sem vida. Constrangido, pedi desculpas e saí dali rapidamente. Olhei para trás mais uma vez e pude vê-lo encarando enquanto eu me afastava. Passei a próxima hora totalmente nervoso, olhando em todos os lugares em busca da parte mais grossa da trilha, ao mesmo tempo que me certificava de que não estava sendo seguido. À medida que o sol começava a se pôr, fui ficando cada vez mais preocupado, achando que tinha perdido a trilha de vez. Porém, felizmente, pouco antes da luz do sol desaparecer, encontrei o meio da trilha. Pensei se era melhor andar de volta para o meu carro, mas a caminhada era longa e já estava escuro. Então, optei por passar a noite ali mesmo, apenas para ter certeza de que não me perderia novamente. Descarreguei minha mochila, montei minha barraca e entrei nela. Me deitei e comecei a me preparar para dormir. Havia planejado acender uma fogueira e fazer várias outras coisas típicas de acampamento, mas, naquele ponto, nem estava mais com vontade, só queria descansar. Fechei meus olhos e acabei adormecendo. Acordei de repente, e quando abri meus olhos, estava totalmente escuro. Virei a cabeça e meus olhos se fixaram na entrada da minha barraca. Me encarando fixamente estava o rosto daquele homem, coberto de sombras, e sua cabeça estava atravessando a entrada semiaberta da minha barraca. Pulei para trás e o homem fez o mesmo. Ouvi os passos daquele homem correndo para longe enquanto eu saía da barraca. E assim que saí, pude ver apenas suas costas desaparecendo na escuridão da floresta.
Com o coração ainda acelerado, desfiz e coloquei tudo na minha mochila, e depois segui a trilha cuidadosamente de volta até o meu carro. Nem consigo imaginar o que aquele homem estava prestes a fazer enquanto eu dormia, mas ver aqueles olhos me encarando fixamente na escuridão foi uma experiência horrível que ainda está gravada na minha mente. Obviamente, nunca mais voltei lá. Até hoje, evito falar ou pensar sobre esse assunto, porque sei que nunca vou obter nenhuma resposta. Quando eu tinha cerca de 18 ou 19 anos, fui contratado várias vezes para cuidar da casa e dos cachorros de uma família que conhecia desde pequeno. A família era composta por um casal, um filho de 2 anos e 2 cachorros da raça Doberman. Eles viajavam 2 vezes por ano, e sempre que saíam de férias, me pediam para cuidar dos cachorros e também da casa. A casa deles era realmente muito grande e bonita. Era tão grande que, toda vez que eu ficava lá, parecia que sempre descobria um novo espaço que não tinha visto antes. A casa ficava afastada da rua, com uma longa entrada de pedra que levava até a porta da frente, o que proporcionava uma sensação de isolamento, apesar de estar localizada em um bairro agradável. O mês era dezembro, e mais uma vez, eles haviam me pedido para cuidar da casa. Eu estava de férias da escola, portanto, tinha tempo livre para ganhar um dinheiro extra, então aceitei o trabalho. Tudo começou como de costume. Verifiquei se havia chegado alguma carta na casa, dei comida para os cachorros e brinquei com eles por um tempo. Depois, fui assistir televisão na sala de estar. Vale ressaltar que a casa deles ficava a mais de 2 horas da minha própria casa, então não fazia muito sentido voltar para casa. A família sempre me permitia ficar hospedado lá, e além disso, me diziam que eu podia comer qualquer coisa que encontrasse na geladeira. Após algumas horas, fiquei cansado e fui para um quarto de hóspedes dormir. Os cachorros me seguiram, pois estavam acostumados a dormir no mesmo cômodo que eu. Já deitado na cama, fiquei mexendo no meu celular. Depois de alguns minutos, virei-me de lado para tentar adormecer. Nunca tive facilidade para dormir, e às vezes demorava mais de 1 hora para conseguir, especialmente quando estava longe de casa. Fiquei deitado de lado por cerca de 45 minutos, na escuridão e no silêncio total, quando de repente ouvi o barulho das coleiras dos cachorros. Assim que ouvi o barulho, vi que os 2 cachorros tinham levantado a cabeça ao mesmo tempo. Imediatamente, fiquei em estado de total atenção, pois os cachorros estavam claramente escutando algo que eu não conseguia ouvir. Era possível que o barulho fosse apenas um amigo da família entrando na casa, o que já tinha acontecido antes. Porém, a família sempre me mandava uma mensagem para avisar quando alguém passaria na casa. Além disso, já era meia-noite, então a chance de um amigo da família aparecer naquela hora era pequena. Mais uma vez, a cabeça dos cachorros se mexeu, e dessa vez também escutei o barulho. Era um ruído constante, muito parecido com o barulho de uma televisão antiga sem sinal. O som ficou mais alto, então literalmente me sentei na cama tentando descobrir de onde vinha aquele barulho e o que poderia ser. Eu me levantei da cama e acendi as luzes do quarto. Foi então que percebi que o barulho vinha de uma babá eletrônica, um daqueles aparelhos que monitoram o quarto do bebê. A tela da babá eletrônica estava no meu quarto, enquanto a câmera estava no quarto do bebê do outro lado da casa. Olhei para a tela da babá eletrônica e pude ver um aviso na tela: barulho detectado. A tela da babá eletrônica mostrava um quarto completamente escuro. Peguei a babá eletrônica e comecei a mexer nos botões para acessar as configurações e descobrir o que estava acontecendo. Foi nesse momento que encontrei uma opção nas configurações chamada acender a luz do quarto. Para tranquilizar minha mente,
decidi que iria acender a luz do quarto para me assegurar de que não havia ninguém ali. Foi exatamente o que fiz, apertando o botão para acender as luzes do quarto. Logo depois de sair da tela de configurações, a babá eletrônica mostrava o mesmo quarto, porém agora iluminado. Foi nesse momento que vi, agachado no canto do quarto, atrás de um berço, uma figura que parecia ser um homem vestido de preto. Franzi os olhos e esfreguei o rosto, tentando desesperadamente me convencer de que aquilo não era real. No entanto, alguns segundos depois, a figura humana reagiu, levantou-se e saiu correndo do quarto. Foi nesse momento que finalmente comecei a compreender a realidade da situação. Eu não estava sozinho naquela casa. Percebendo que esse homem poderia me encontrar, rapidamente fechei a porta e a tranquei. Depois de fechar a porta, comecei a andar em círculos no quarto, desesperado, pensando no que deveria fazer. Alguns segundos depois, ouvi um barulho alto pela casa, fazendo os cachorros começarem a latir. Pensando rápido, com a adrenalina tomando conta do meu corpo, peguei meus pertences, corri até o meu carro, entrei, tranquei as portas e acelerei. Enquanto acelerava, olhei várias vezes para trás, para casa, mas não vi nada fora do normal. Absolutamente horrorizado, liguei freneticamente para a família várias vezes. No entanto, devido ao horário, eles não atenderam o telefone. Decidi que deixaria uma mensagem para eles assim que chegasse em casa. De qualquer forma, a família iria voltar no dia seguinte, então achei que não era mais meu problema. No dia seguinte, eles me mandaram uma mensagem dizendo que estavam preocupados com o que eu tinha vivido. No entanto, no fim da mensagem, disseram que tudo estava normal. Quando voltaram para casa, os cachorros trancados no quarto de hóspedes foram a única coisa fora do normal que encontraram. Para ser sincero, acho que não acreditaram em mim, mas sei o que vivenciei naquela noite. Essa mesma família me convidou para trabalhar novamente alguns meses depois. No entanto, mesmo precisando de dinheiro, educadamente recusei a oferta. Já fazem alguns anos desde que comecei a trabalhar em 2 empregos. Geralmente saio de casa por volta das 6 horas da manhã e só retorno às 10 horas da noite, então trabalho, durmo e repito essa rotina quase todos os dias. Essa história aconteceu apenas alguns meses atrás. Certo dia, quando cheguei em casa à noite, fiz o que sempre costumo fazer: tomar banho e me preparar para dormir. Subi as escadas, fui até meu quarto e entrei no banheiro que fica dentro do meu quarto. Enquanto estava no chuveiro, ouvi um barulho que parecia vir de fora do banheiro, perto da porta. Saí rapidamente do banho e abri a porta do banheiro para verificar, mas não vi nada. Pensei que fossem apenas alguns rangidos da casa ou algo do tipo. Terminei meu banho, me arrumei e fui para a cama. Durante toda a noite, continuei ouvindo barulhos estranhos por toda a casa, principalmente alguns rangidos, como se estivesse ventando muito lá fora. Em alguns momentos, até parecia que a casa estava balançando, mas não estava ventando lá fora e não havia nenhuma razão aparente para os barulhos. Em certo momento, no meio da noite, até me levantei e andei pela casa para tentar descobrir a causa do barulho, mas não encontrei nada. De manhã, estava muito cansado e, mesmo assim, tive que trabalhar o dia todo, tomando bastante café para me manter acordado. Quando cheguei em casa, estava exausto e sonolento. Subi direto para o andar de cima e liguei o chuveiro, mas antes mesmo de entrar novamente, ouvi um barulho do lado de fora do banheiro, desta vez, bem perto da porta. Escutei o barulho passando bem perto da porta do banheiro e logo depois saindo do meu quarto. Embora fosse pouco provável, realmente parecia que algo tinha se movido pelo meu quarto.
Eu sabia que precisava verificar se havia alguém ali, mas estava me sentindo muito nervoso. Finalmente, criei coragem para olhar e abri a porta do banheiro, mas não vi nada. Rapidamente, vasculhei a casa inteira, olhando todos os cômodos, mas estava convencido de que havia algo estranho dentro das paredes que estava causando aqueles barulhos. Terminei o banho, fui para a cama e adormeci um pouco antes da meia-noite. De repente, no meio da noite, acordei. Sabia que algo estava errado. Estava muito escuro e silencioso. Não sabia exatamente o que havia me acordado, mas podia sentir que era relacionado aos barulhos que vinha ouvindo. Olhei para a porta do meu quarto e vi uma sombra se movimentando levemente embaixo da porta. Meu coração disparou e pulei da cama, olhando fixamente para a porta com os olhos arregalados. Meu coração começou a bater ainda mais rápido quando vi a sombra se afastar da porta. Logo depois, ouvi passos atravessando o corredor do andar de cima. Estava horrorizado e paralisado de medo, mas a adrenalina me fez correr até a porta. Com a ajuda da adrenalina que tomou conta do meu corpo, criei coragem rapidamente para abrir a porta do meu quarto. Assim que olhei para fora, bem no final do corredor, pude ver a silhueta escura de uma pessoa parada na escuridão. Meu coração estava prestes a explodir e minha mente estava a mil, mas o que mais me chamou a atenção naquele momento foram os olhos daquela pessoa. Aqueles olhos penetravam a minha alma e transmitiam sentimentos de raiva e insanidade. Desesperado, fechei a porta do meu quarto com força e tranquei a fechadura. Assim que tranquei a porta, escutei os passos da pessoa descendo as escadas. Ela ficou mais uns 2 minutos andando no andar de baixo até que finalmente a vi saindo da minha casa. Chamei a polícia assim que pude, mas eles não descobriram muita coisa. Encontraram várias evidências de que a pessoa estava morando na minha casa por vários dias, porém, isso não levou a nada. Não sei onde ela estava se escondendo, mas sempre penso naquelas noites em que estava no banheiro e ouvia passos no meu quarto. Talvez ela estivesse dormindo na minha cama e quando eu chegava em casa, se escondia no armário até eu entrar no chuveiro. Então, aproveitava o meu banho como oportunidade para sair do quarto. Também me pergunto por que a pessoa demorou tanto para sair da minha casa, mesmo sabendo que eu a tinha visto. Ela sabia que eu provavelmente já tinha chamado a polícia, e mesmo assim, ficou perambulando no andar de baixo. Tudo isso é mera especulação, mas saber que uma pessoa estranha estava escondida na minha casa enquanto eu dormia é algo horrível de se pensar. Até onde sei, a pessoa não voltou e a polícia nunca chegou a me informar qual era a identidade dela.